Sabe, Lindsey Graham morreu recentemente. Ele era um firme defensor da guerra por procuração na Ucrânia. Foi ele quem se gabou 4 anos atrás, neste mês, ao fazer uma declaração infame. Enquanto continuarmos apoiando a Ucrânia, eles vão lutar até a última pessoa. Sim, ele achava que isso era uma coisa boa. Então ele morreu recentemente. Mas a Ucrânia encontrou, eu acho, uma substituta adequada para Lindsey Graham quando se trata de apoio do MAGA, de apoio de figuras proeminentes. E essa pessoa é Laura Loomer, que acaba de chegar à Ucrânia para oferecer seu apoio ao governo ucraniano, depois de anos como uma suposta crítica. Sim, temos ela na tela? Não temos. Aqui estão Loomer e Zelensky, um trecho. Bem, deixa eu só contextualizar. Na verdade, deixa eu contextualizar isso. Laura Loomer passou a semana antes de ir para a Ucrânia me atacando, com um foco pesado em mim. E eu suspeito que isso faça parte do contrato dela com o governo israelense, e que ela estivesse recebendo anotações e argumentos prontos, não apenas de lobistas israelenses, mas de autoridades israelenses. Porque eu já vi como esses argumentos são repassados para pessoas que não fazem a menor ideia do que diabos estão falando. Elas simplesmente leem um roteiro e todas repetem umas às outras. E tudo isso tem a ver comigo ser, de certa forma, responsável por Joe Kent. E como se eu tivesse empregado a esposa de Joe Kent. E sempre começa por aí. E ela começou com isso quando eu fui ao Irã. E sabe, ela começou a declarar que o secretário do Tesouro deveria abrir uma investigação. Que Scott Bessent deveria me investigar e ver se a Guarda Revolucionária Islâmica estava me pagando e blá blá blá. Eu não recebi um único tomano ou centavo para estar lá. Eu paguei pela minha viagem. Eu não faço isso. Ela faz. E agora podemos ver isso claramente. Julia Ioffe acabou de perguntar a ela: quem pagou pela sua viagem? Foi o governo ucraniano? E ela disse: não, tenho doadores. Anatoly Shary, que é um ex-deputado da oposição ucraniana exilado e que seria morto se voltasse para a Ucrânia sob Zelensky, porque é um lugar tão antidemocrático, afirmou que Loomer recebeu até $2 milhões por essa viagem. E ela inverteu todas as suas posições sobre a Rússia. Ela era colaboradora da RT. Ela disse corretamente que a Ucrânia estava apoiando regimentos inteiros de neonazistas que fazem saudação nazista, têm tatuagens nazistas e cultuam figuras nazistas antissemitas, como Roman Shukevich e Stepan Bandera. E agora ela mudou totalmente de posição e diz: não, eu só fui enganada pela propaganda russa. Ela está simplesmente acordando, está tendo uma revelação. E sabe, em vez de simplesmente deixá-la conhecer a Ucrânia, ou fazer parecer que ela está apenas conhecendo a Ucrânia, Zelensky a adota e garante que Laura Loomer seja colocada num nível mais alto do que outras pessoas que o visitaram no passado. Muita gente de Hollywood, de segunda linha e até de primeira linha, já foi visitá-lo, e essas pessoas só conseguiam reuniões rápidas em que apertavam a mão dele. Como Ben Stiller, Orlando Bloom. Quem mais? Orlando Bloom, who else? Sean Penn. Sean Penn, really was into it. It was like a real group. Sean Penn, sabe, realmente estava nessa. Era um verdadeiro tiete. Mas a Loomer consegue, uma entrevista, no meio do palácio presidencial. E eles enfatizam muito o quanto essa é uma viagem de propaganda importante, patrocinada pelo Estado. Isso vem logo depois de Candace Owens ir à Rússia. E a teoria de Anatoly Shary era que a Ucrânia viu Candace Owens, uma das podcasters políticas mais populares, ir à Rússia e disse: precisamos trazer alguém popular do outro lado, que simplesmente, e claro, com a Loomer, você simplesmente coloca o dinheiro em cima da cômoda e ela vai trabalhar para você. Você é um cliente. Então foi isso que aconteceu. Mas eu nunca conheci uma fã da Laura Loomer. Se você conversar com mães suburbanas politicamente engajadas, que meio que já foram doutrinadas, vai encontrar algumas fãs da Candace Owens. Laura Loomer não é um fenômeno orgânico de verdade. A única razão pela qual ela tem valor para eles é porque supostamente é próxima do Trump. Então há semanas estamos ouvindo Aaron, que a Ucrânia está vencendo de novo,
ou que pode estar vencendo. O Atlantic Council, por exemplo, tem um relatório sobre como a Ucrânia está vencendo por causa dos seus drones. Todo tipo de divisão está surgindo. Na realidade, eles não estão vencendo. Estão sofrendo no campo de batalha. Mas, para muita gente, parece que estão vencendo. E essa é, em certa medida, a mensagem que aqueles que querem que esta guerra continue estão transmitindo. Mas eu realmente acho que, se você está vencendo, se está confiante, e de repente tem uma nova confiança no seu passo, você não levaria Laura Loomer ao Palácio Presidencial e pagaria o que quer que tenham pago. Para mim, isso não é uma demonstração de confiança. Uma demonstração estou igual a sabem fraude da wasang. Keith Harper. About keeping Trump on their side. Here's an excerpt. Vi que houve algumas pesquisas internas na Ucrânia, mostrando que apenas 17% dos ucranianos têm uma visão favorável dos Estados Unidos. E fico confuso porque esse número não é maior, porque enviamos tanta ajuda a eles para se defenderem da Rússia. Além disso, a opinião sobre a Ucrânia nos Estados Unidos não é muito favorável. Então, eu só queria compartilhar com você, como alguém que era anti-Ucrânia e que consumiu muita propaganda russa. Eu escrevi artigos para a RT. Escrevi cerca de 5 artigos para a RT e me arrependo de ter feito isso. Percebi que fui enganada pela propaganda russa e acabei acreditando em muitas coisas falsas sobre a Ucrânia. Eu achava que era um país cheio de nazistas. Não somos nazistas. Só estou tentando transmitir a vocês como às vezes a imagem que se passa, se as coisas não forem feitas de maneira muito precisa, pode ser interpretada. E quanto dano isso pode causar à imagem do seu país. Porque os democratas, na minha opinião, realmente exploraram também. Mas posso te dizer com sinceridade, sim, sinceramente. Stupid. Desculpe pelas coisas que vou dizer a vocês. Acho que se eu soubesse, ou se realmente pudesse me envolver nas eleições, talvez os democratas tivessem um resultado um pouco melhor. Bem, não queremos isso, too. Quer dizer, antes de tudo, o fato de ele ter que interrompê-la e dizer: "Ei, Laura, posso falar uma coisa? Sabe, eu sou o presidente da Ucrânia. Você se importa se eu falar no meio do seu monólogo?" Isso é um pouco constrangedor. Mas também, eu não sei a que ele está se referindo aí. Aliás, ele se envolveu sim na última eleição. Na verdade, um dos motivos pelos quais Trump o odiava era que ele visitou com democratas uma fábrica de armas na Pensilvânia. E ele e Josh Shapiro assinaram algumas bombas juntos, assim como pessoas como Mike Pence e Nikki Haley fizeram com bombas em Gaza. Então ele de fato se envolveu, e essa é uma das razões pelas quais Trump estava furioso com ele quando ele chegou à Casa Branca. E os ucranianos também se envolveram. Em 2016, eles também ajudaram a campanha de Hillary Clinton, e isso também saiu pela culatra para eles. E para quem está assistindo, ali estão Josh Shapiro, alguns democratas e Zelensky assinando bombas para serem lançadas sobre russos étnicos no Donbass. Josh Shapiro queria estar indo a Gaza para lançar ameaças demográficas. Mas isso aqui é propaganda. Esta foi a oportunidade de foto que ele conseguiu. Aí estão Zelensky e a embaixadora da Ucrânia. Dá pra ver que as habilidades dela em entrevistas são realmente de alto nível. Ela é muito carismática. E não há nazistas na Ucrânia. É por isso que Zelensky está sentado diante de uma mulher que recentemente celebrou um tiroteio em massa letal numa mesquita nos Estados Unidos. Quer dizer, ele está sentado diante de uma nazista. Só que ela é uma nazista judaica. Ele está sentado diante de uma mulher que pediu que os militares dos Estados Unidos massacrassem milhões de muçulmanos, além de jornalistas, inclusive eu, que por acaso estavam em Teherã durante o funeral do Ayatollah Khamenei. Quero dizer, isso é um chamado bem nazista. Eu sei que Mark Levin também fez o mesmo chamado. Esta é uma pessoa que desejou ardentemente um genocídio em Gaza, que celebra o arrasamento de Gaza. Não há nazistas aqui. É uma ótima maneira de refutar isso. There are no Nazis here. This is a great way of refuting that.
Sim, e ela está sentada diante de um presidente ucraniano que, só para nos atermos aos acontecimentos recentes, enfrenta uma influência tão forte de ultranacionalistas, incluindo pessoas que veneram neonazistas, que Zelensky recentemente concedeu um novo sepultamento de Estado a um aliado dos nazistas, Andrei Melnik. Ele foi líder da OUN, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, que colaborou com a ocupação nazista e esteve envolvida no massacre de poloneses e judeus. Zelensky está sob tanta pressão dos ultranacionalistas e neonazistas que concedeu a Melnik um novo sepultamento de Estado. Além disso, rebatizou uma unidade ucraniana de forças especiais com o nome da UPA, o Exército Insurgente Ucraniano, que também foi cúmplice no massacre de mais de 100 mil poloneses. E o que torna tudo isso ainda mais marcante é que a Ucrânia é aliada da Polônia. Mas a influência dos neonazistas, neste momento, é tão forte que Zelensky achou que era de seu interesse correr o risco de afastar a Polônia. E foi o que ele fez. A Polônia protestou contra essa medida, porque Zelensky está celebrando forças que massacraram dezenas de milhares de poloneses. Mas ele se sentiu politicamente compelido a fazer isso. Então, a Polônia protestou, e chegou até a retirar uma condecoração civil que havia dado a Zelensky. É assim que os neonazistas ainda são influentes. E, novamente, não é uma questão de quantos eles são numericamente. Eles não são um grande número de pessoas. Então, não é como se estivesse cheio de nazistas. Mas o ponto é que, por causa de sua força e de suas táticas violentas de intimidação, eles têm enorme influência, a ponto de Zelensky sentir que não tinha escolha, a não ser afastar um aliado importante para homenagear um neonazista. Sim. Quero dizer, aqui está o presidente Nawrocki da Polônia acusando Zelensky de... Ele disse que Zelensky demonstrou que a Ucrânia, em termos da mentalidade de glorificar bandidos e assassinos do exército insurgente ucraniano, não está pronta para fazer parte da família europeia. Palavras bem duras. Não há lugar na família europeia para bandidos e assassinos que mataram mulheres e crianças, que assassinaram poloneses. Esses bandidos não podem ser glorificados. A UPA não pode ser glorificada. Até o marido de Annie Applebaum, Radosław Sikorski, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, condenou isso. Uau. Não sei, ele tem que... Quero dizer, ele simplesmente tem que fazer isso. Então talvez ele tenha tido que dormir no sofá naquela noite por condenar nazistas ucranianos. E mais uma vez, são pessoas que ameaçam matá-lo há muitos anos. Você pode olhar ano por ano e encontrar um influente líder de milícia na Ucrânia ameaçando matar Zelensky se ele fizer paz com a Rússia, basicamente. Isso antes da invasão russa e também depois. Então sim, claro que agora ele vai dizer, não temos nazistas aqui. Tirando os que ameaçaram me matar todos os anos. Tirando os que devem me forçando a nós do que nazistas e em unidades militares em minha nariz. Então, a visita da Laura Loomer tinha a intenção de certa forma, galvanizar o apoio da MAGA à Ucrânia. E a MAGA não existe mais como um movimento orgânico de base. Basicamente é o Trump que compartilhou a entrevista e todo mundo que é pago para apoiar o Trump, ou que tem algum interesse em jogo, ou que está envolvido com Israel de alguma forma. Basicamente, é isso que é a MAGA. Ou então, um contingente de pessoas com mais de 50 anos, mais ou menos do perfil Baby Boomer, que assistem a Fox News e ficam hipnotizadas pela mídia corporativa estatal. É praticamente isso. Esse era o trabalho dela. E aí, sabe, ela vai atacar a direita woke do Tucker Carlson e da Candace Owens em nome da Ucrânia. Realmente, parece que as linhas de batalha foram traçadas. As linhas de batalha estão claras agora. E todo mundo que apoia o Trump estaria apoiando Dick Cheney e George W. Bush em 2006.